Hoje nós vamos conversar sobre plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Não é de construção civil, é de todas as empresas, menos de construção civil, porque a construção civil tem o próprio PGRCC de construção civil. Hoje nós estamos falando do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Eu sou o engenheiro Fernando João Rodrigues de Barros, sou engenheiro civil, sou especialista em planejamento e gestão ambiental, sou mestre em engenharia de edificações e saneamento, sou auditor e perito judicial ambiental e sou o responsável técnico da Master Ambiental. Vocês podem ver nessa imagem como nós estamos tratando nossos rios, não é? Poluição hídrica, lava-jato, lava rápido, indústria jogando efluentes, gente jogando lixo na rua e as empresas também não dando destinação adequada aos seus resíduos, acaba gerando essa situação que a gente está vendo nas imagens. Nessa outra imagem também aqui, vocês podem ver que a situação que está aí é caótica, né? Nas ruas, a quantidade de resíduos nas ruas é muito grande, as bocas de lobo ficam cheias de resíduos, muitas vezes por falta de educação do povo e também falta de lixeiras, culpa das prefeituras, certo? Aí está mostrando outro exemplo de poluição hídrica dos nossos rios, né? E quando a gente polui o rio, o pessoal polui ali e fala, isso aí vai embora, não vai pegar. Só que da outra cidade que está a montante, está fazendo a mesma coisa. E aí chega na nossa cidade e nossos rios estão poluindo. Você vai beber uma água dessas e vai passar mal. Por quê? A poluição hídrica. Isso é um absurdo, isso tem que acabar. E aí, em relação aos resíduos, o que acontece? Antigamente, pegavam os resíduos, botavam lá fora, a prefeitura pegava. Tudo de qualquer jeito, né? Aí vem a legislação nova que nós vamos falar agora, que vai acabar com essa bagunça. Tem que acabar com essa bagunça. Então, nós temos aí os lixões, muitas vezes eles chamam de aterro sanitário, mas não é aterro sanitário. Aliás, eles chamam de aterro controlado, mas não é lixão. Aterro controlado é lixão, mesma coisa. E aí nós temos o aterro sanitário, que é diferente, nós vamos falar sobre isso. Então, tá aí, quando chove, a água infiltra, encontra esses resíduos ali depositados, matéria orgânica e outros materiais, acaba indo para o lençol d'água e a água sai lá na frente numa nascente. Aí uma criança vai lá, pega aquela água, que água bonita, a água está contaminada, o Brasil é campeão mundial de doenças de veiculação hídrica. Aí está um exemplo de um outro lixão que existe muito no nosso país ainda por enquanto. Isso aí ainda é uma imagem lá do canal da Ruda em Recife. O Paulinho é um garoto que está lá no meio do rio. Olha a situação de quantidade de resíduos no rio, né? E aí então o planeta fala, não dá para parar? Vocês só sabem fazer desse jeito, não pode, não sabe fazer de outra forma, né? É um apelo para que a gente mude nosso comportamento, né? E na década de 90 começou a haver uma mudança de hábito, né? Houve as conferências mundiais do clima da ONU, a Agenda 21, o Protocolo de Kyoto, redução dos impactos ambientais das construções, é uma das determinações dessa conferência da ONU. E essas conferências da ONU, é interessante eu comentar com vocês, que vão lá, centenas de países vão lá para a conferência, mais de quase 200 países vão lá para a Conferência Mundial do Clima da ONU. E lá as decisões não são tomadas por votação. Foi 100 a favor, 90 contra, não é assim. É por consenso, tem que ter unanimidade para que haja realmente o compromisso de todos aceitarem aquela mudança. Por isso que é importante que a gente se adeque à nova legislação brasileira, que hoje é bastante atual. A legislação brasileira, ela trata da legislação federal, estadual e municipal. Vocês lembram que a legislação federal é mais genérica, a estadual muitas vezes é mais restrita e a municipal às vezes é mais restrita ainda. E nós temos que obedecer a todas as legislações. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010, olha, bastante tempo já passou, ela é uma que muda completamente a nossa forma de tratar resíduos. Aquilo de colocar para fora, a prefeitura pegar e levar, tudo misturado, acabou por essa nova lei, né? Ela determina a responsabilidade compartilhada. Você gerou resíduo, você é responsável até a destinação final adequada. Você tem que segregar o resíduo, tem que dar a destinação correta. Logística reversa é outro conceito que foi dado pela legislação. A segregação na fonte, a obrigação de separar os resíduos na hora que são gerados. Para o aterro, somente rejeitos. Rejeito é aquele resíduo que não tem destinação, não tem economicamente uma solução. Vou dar um exemplo para vocês aqui, papel higiênico, fralda descartável, as coisas que não tem como, não temos tecnologia para isso. Se bem que na Inglaterra, hoje, já se reciclam fralda descartável de crianças e de idosos. Eles passam um processo químico e separam a matéria orgânica, coloca para fora e o resto aproveita para fazer telha. Determina também a compostagem dos resíduos orgânicos e o fim do lixão até 2014. Imagina, 2014 já ficou para trás e isso continua na pauta, né?
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela diz que você tem que dar a destinação final ambientalmente adequada. A destinação dos resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e aproveitamento energético e outras destinações estão bem claras na lei federal. Agora eu estou mostrando para vocês uma outra lei, que é a Lei do Saneamento Básico. E ela diz no seu artigo 5º, não constitui serviço público as ações e serviços de saneamento básico de responsabilidade privada, incluindo o manejo de resíduos sólidos de responsabilidade do gerador. Então, se você é um grande gerador de resíduos, põe lá fora, a prefeitura pega, não pode pegar. A lei está clara, não constitui serviço público. Eu sei de muitos promotores que estão indo em cima dos prefeitos porque eles estão pegando resíduo de empresas grandes, como supermercados. Não pode, a legislação diz que não dá, não pode ser feito. O que tem que fazer? Tem que contratar uma empresa para recolher aquilo e dar a destinação adequada. Vai custar, mas é assim mesmo. Não vamos consertar a situação, né? Agora, a lei fala também que estão sujeitos à elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos os estabelecimentos comerciais de prestação de serviços, inclusive industriais, que gerem resíduos perigosos, que gerem resíduos em suas características e composições não se equivalem ao residencial, por exemplo, né? Então, o comércio, uma indústria, tem que ter o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos. As pessoas jurídicas e físicas jurídicas são responsáveis pela implementação e operacionalização integral do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E ele tem que ser aprovado pelo órgão competente. Repara, hoje já temos até muitos planos desses são online, não é mais em papel. Mas as empresas são obrigadas a fazer seu plano. A gente, no dia a dia aqui, no trabalho nosso na Vasta Ambiental, a gente identifica várias empresas que nunca fizeram seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Eles podem ser autuadas fortemente porque não tem um plano ainda. Porque se não tem um plano, deve estar dando a destinação meio bagunçada. Não pode ser. A lei fala também que estão proibidas as seguintes formas de destinação de resíduos: lançamento em praias, no mar, nos rios, lançamento in natura, no terreno baldio, queimar céu aberto também. Não pode queimar nada a céu aberto, senão vai ficar uma poluição. Imagina todo mundo queimando lixo por aí, não pode ser proibido, né? Agora, a lei também fala desse conceito da logística reversa. O que é logística reversa? Ela é, na medida que eu produzo, por exemplo, um pneu de automóvel, eu sou uma indústria, eu mandei para uma revenda, a revenda vendeu o pneu para você. O seu pneu já consumiu, está gasto. Você vai lá e vai devolver o pneu velho e vai pegar um pneu novo. Essa empresa que te vendeu o pneu, ela é obrigada a mandar para a indústria que vai dar a destinação correta. Senão os pneus vão ficar espalhados aí. Muitas vezes seria até aterros, lixões aí cheios de pneu. A legislação diz que a indústria tem que pegar de volta a responsabilidade de quem vende o pneu e aí da indústria para recolher, porque ela que produziu o pneu. E hoje as indústrias acabam fazendo limão e limonada, porque elas acabam pegando esse pneu que depois volta para ela, através de ações que elas fazem com os revendedores, e ela acabar vendendo isso para aquecimento, para aproveitamento como energia, ou para tipo de asfalto, assim por diante, né? Acaba aproveitando isso de uma forma econômica para ela, né? O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o que ele é? Ele é um indicador que visa subsidiar os empreendimentos quanto à geração, à segregação de seus resíduos, adotando e descrevendo as ações relativas ao seu manejo. Contempla os aspectos referentes à minimização, vou gerar menos resíduos, vou separar os resíduos e vou condicionar de forma correta. A identificação, eu tenho que ter os locais adequados onde botar os resíduos. Resíduo orgânico vai num lugar, resíduo reciclável vai em outro, resíduo rejeito vai em outro, né? E eu tenho que ter uma forma de armazenar isso corretamente e como eu vou dar a destinação adequada a esse resíduo. A função é minimizar a geração de resíduos. Quando você não sabe quanto você está gerando, você nem se preocupa. Quando você sabe a quantidade, você fica, opa, peraí, por que eu estou gerando tanto resíduo? Será que eu não posso diminuir a quantidade de resíduos que eu estou gerando? Porque muitas vezes eu vou ter que pagar por isso. Vou ter que pagar para alguém pegar e alguém para dar destinação. Então, se mexe no nosso bolso, nós temos que o quê? Procurar reduzir o custo, reduzir a geração de resíduos. Então, eu tenho que adequar a segregação da origem. Se eu misturo tudo, melecou tudo, danou. Isso não tem valor econômico. Agora, se eu separo plástico, se eu separo papelão, se eu separo metal separadamente, isso tudo gera receita para a empresa que faz a segregação correta. Política Nacional de Resíduos Sólidos, vocês podem ver nesses slides, ele primeiro fala da não gerar. Segundo, reduzir. Terceiro, reutilizar.
depois reciclar, depois eu transformar esse produto em outro produto, tratamento de resíduos sólidos, e a outra destinação final. Então, na verdade, é uma cadeia de 6 passos que nós temos que ficar atentos a ela. A segregação é importantíssima, porque, como eu falei com vocês têm que ter lixeiras adequadas na empresa para que os resíduos sejam colocados de forma correta e orientação, treinamento ao pessoal que trabalha na empresa. Se você não fizer treinamento, a segregação não vai ser boa. Muitas vezes a gente vai numa empresa, vai visitar, ela quer fazer um plano de gerenciamento de resíduos, ou ela quer aperfeiçoar o plano dela, e aí eu entro na empresa e já vou olhando as lixeiras que estão espalhadas pelo caminho, até chegar lá no lugar onde eu vou ser entrevistado pela pessoa que me convidou. Aí você vai olhando para a lixeira e vê que está tudo misturado. O que está faltando? Treinamento, orientação aos trabalhadores. Agora, existem 3 razões econômicas para segregar. A primeira é econômica. Na medida que você mistura tudo, você acaba enterrando uma série de resíduos. Insumos naturais, você acaba enterrando. Por exemplo, as ONGs de Londrina, de reciclagem de Londrina, que Londrina é um exemplo, né? Elas hoje, com a reciclagem que ela pega na casa das pessoas, elas arrecadam R$300 mil por mês. Se você não tivesse essa segregação correta e as ONGs não pegassem, o que você ia fazer? Ia pegar esses R$300 mil e botar no buraco, ia enterrar. Esses R$300 mil viram recursos na mão das pessoas que vão consumir no mercado, nas indústrias, assim por diante, né? Então, a primeira razão é econômica. A segunda é você não poluir, porque se você não segrega corretamente, isso acaba dando destinação errada. Eu não posso hoje, passa um carrinheiro na frente do meu negócio, eu vou lá e entrego para ele o meu resíduo. Não pode mais, a legislação não permite mais isso. Por quê? Porque você não tem certeza que destinação aquele rapaz vai fazer com aquele resíduo seu. Porque, na verdade, o que vai acontecer? Ele vai pegar aqueles resíduos, vai separar ali o que é filé mignon e o resto ele vai jogar em algum lugar. E se tiver alguma comprovação que é da sua empresa, você pode ser penalizado. E a terceira razão para segregar é que você está poupando insumos naturais. Um exemplo é o alumínio. Na medida que você recicla o alumínio, você deixa de buscar bauxita na natureza para poder depois consumir muita energia elétrica para virar latinha de alumínio. Então, você tem que poupar, isso é poupar insumos naturais. Muita gente fala assim, mas eu vou reciclar papel é árvore. O problema é que para você virar papel, árvore, virar papel, você gasta muita água. Está sempre isso perto de um rio, não é? Porque usa muita água. Então você está consumindo água e gastando energia. E será que essa água que você consumiu, que pegou no rio, ela está devolvida em condições iguais como recebeu? Bom, o segredo é a triagem, é a separação correta. A separação correta passa por treinamento, orientação ao pessoal. Eu tenho um amigo que ele implantou numa indústria uma coisa interessante. O que ele fez? Ele pegou uma seção de uma fábrica em que você tem lá 100 e poucos funcionários e tem lá um lugar para botar metal, vidro, papel, papelão, assim por diante. E aquilo via muitas vezes misturado. O pessoal da limpeza ia lá pegar, está misturado. O que ele fez? A partir da semana que vem, o encarregado da seção, que ganha mais, que é o chefe dali, né? Ele que vai ficar responsável pela mistura. Se tiver misturado alguma coisa, o pessoal da limpeza não vai levar para a central de triagem. O chefe vai ter que separar os resíduos e depois ele levar na área de triagem. Vocês acham que algum chefe vai querer passar essa situação? Não, ele fica atento, ele fica olhando, não mistura não, deixa eu ver aqui. Ele tem um dono, então isso faz com que, depois de um certo tempo, não há mais mistura de resíduos na seção da indústria. Foi uma solução muito inteligente que ele fez. A destinação final, orgânicos. A legislação diz que tem que ir para compostagem. Infelizmente, hoje, muitas vezes você vê uma separação nas empresas de reciclável e orgânico, e na verdade não tem orgânico ali, tem orgânico, tem rejeito, tudo misturado. A legislação fala claramente, orgânico para compostagem, virar adubo. Rejeito, aterro sanitário, porque você não tem tecnologia para reciclar aquilo. E os recicláveis vão voltar para a indústria de transformação. Os perigosos têm que ser mandados para aterro industrial, para instituições que vão fazer um tratamento, receber esse material e vão fazer um tratamento adequado àquilo para poder receber esses resíduos perigosos. Como é que são classificados os resíduos? A classificação dos resíduos no Brasil é feita pela NBR, na norma 10.004 de 2004. O que ela faz? Ela divide em perigoso e não perigoso. O perigoso é a classe 1. A classe 2, que é o não perigoso, ele tem não inerte e inerte, né? Então, perigoso, você sabe, lata de tinta, solvente, estopa com óleo, assim por diante, são resíduos perigosos, resíduos que podem fazer mal ao ser humano e aos animais.
pilha, por exemplo, né? Você tem vários exemplos de lâmpada fluorescente. Essas lâmpadas fluorescentes que tem mercúrio dentro delas, se você quebra uma, aquele mercúrio vem para você, você acaba respirando aquilo. Se você respirar, quebrar muitas lâmpadas fluorescentes perto de você, aquele mercúrio vai entrar no seu organismo e nunca mais vai sair. Que efeito vai dar na sua saúde, eu não sei, mas provavelmente não vai ser coisa boa. Então, resíduos perigosos tem que ter uma destinação muito específica. Óleo lubrificante, hoje nós temos uma legislação grande em cima dos postos de combustíveis, é um resíduo perigoso, serragem com óleo, pano, papelão com óleo, resíduos de carro separador de óleo, tudo são resíduos perigosos. A destinação final dos resíduos perigosos, resíduos químicos vão para aterros industriais, para coprocessamento ou para incineração. Os resíduos biológicos, que são resíduos contaminados de hospitais, de clínicas, eles vão passar por um tratamento diferente, eles vão passar por uma autoclavagem, que vai ser uma temperatura muito alta que vai matar os patógenos, ou micro-ondas, ou incineração. São outras formas de destinação. O classe 2, que é o não perigoso, tem inerte e não inerte. Vou dar um exemplo para você, não inerte, uma banana, por exemplo. Ela não é perigosa, mas ela vai se decompondo, ela é não inerte. Agora, por exemplo, um inerte, uma garrafa de vidro. Essa é sempre garrafa de vidro, é o inerte. Então, nós temos na nossa legislação as cores que são como devem ser representadas as lixeiras nas empresas, não é isso? O resíduo orgânico, que já falei, é todo resíduo de origem vegetal ou animal, ou seja, todo lixo originário de um ser vivo. Então, restos de alimento, restos de carne, de vegetais, ovos, madeira, ossos, sementes, tudo isso são resíduos orgânicos. A compostagem é um processo natural, em que você separa o resíduo orgânico, você vai revolvendo, porque as bactérias é que fazem todo o trabalho, mas elas são aeróbias, elas precisam de oxigênio. Então, se você faz uma leira com resíduo orgânico, você tem que ir revolvendo ali para que entre oxigênio, para que as bactérias continuem comendo aquilo e se proliferando. Elas vão fazendo o trabalho e elas vão fazer com que esse resíduo orgânico acabe no final sendo um bom adubo para aproveitamento na agricultura. Os rejeitos ou não recicláveis, como eu falei com vocês, fralda descartável, papel higiênico, por exemplo, são resíduos que não temos ainda tecnologia aqui no Brasil. Então, eles têm que ser colocados como um aterro sanitário. Os rejeitos devem ser encaminhados a um aterro sanitário, aí está uma imagem de um aterro sanitário. Exemplo. Os recicláveis são aqueles que podem ser reciclados e que já possuem tecnologia para reciclagem. Papel vai virar papelão, papel higiênico, não é? Vidro vai virar vidro, metal vai virar metal, né? Então isso tudo é aproveitando. Para vocês terem uma ideia, hoje, no Brasil, mais de 70% do vergalhão de construção civil do Brasil é feito de sucata. É feito de sucata. Você não precisa ir mais na natureza para pegar resíduos ligados a aço, minério de aço, minério de ferro. Mas como é que eu vou elaborar o meu plano de gerenciamento de resíduos? É muito simples. Você vai apresentar um empreendedor, se é pessoa física ou se é jurídica, você vai dizer quem é a responsabilidade técnica, você vai dizer primeiro da onde é o empreendimento, quem é o responsável pelo empreendimento, quem é o responsável técnico pela elaboração do plano e quem é o responsável técnico pela implementação do plano, porque isso é como o arquiteto, por exemplo, ele faz o projeto da casa, aí vai lá um engenheiro, um arquiteto vai executar. Então, quem faz o plano de gerenciamento de resíduos, ele é responsável pela elaboração do plano, ele tem que fazer de acordo com a legislação. Agora, a implementação não é quem fez o plano, a implementação é pelo gerente da empresa, é o proprietário do negócio que está ali à frente, ele que vai ser o responsável pela implementação. Isto é, se ele fez o plano, ele concordou, assinou, aprovou, e ele não implementa de forma correta, ele pode ser penalizado, porque com certeza não vai estar dando destinação adequada aos seus resíduos. Eu tenho que identificar o empreendimento, dizer onde é que esse negócio está instalado, esse negócio, o endereço. Eu tenho que apresentar todas as informações de forma a caracterizar o empreendimento. É um restaurante? Não. É um restaurante? É um supermercado? É uma indústria? Eu tenho que caracterizar o empreendimento, né? E aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer uma quantificação. Quanto eu gero de resíduos? Quanto eu gero de resíduo perigoso nesse negócio? Quanto eu gero de resíduo reciclável? Quanto eu gero de rejeito, né? E quanto eu gero de resíduo orgânico. Então, você tem que ir na empresa fazer uma quantificação disso para colocar no plano. Claro que isso tem variação, hora um mês tem mais geração, outro menos geração, mas não importa, você vai fazer uma estimativa da quantidade de resíduos. Bom, aí você tem que ver como é que é feita a triagem,
como é que é feito o condicionamento desses resíduos, como é que eles são transportados. Não é qualquer um que pode pegar um resíduo de uma empresa e levar, não pode. Ele tem que ter licença ambiental para poder transportar. E a destinação final? Será que quem está recebendo esse resíduo, ele está habilitado, ele tem licença ambiental para isso? Muitas vezes a pessoa tem licença ambiental, mas não é para aquele tipo de atividade. Muitas vezes, já vi casos aqui em que ele tem uma licença prévia. E licença prévia não vale nada, licença prévia é o primeiro passo do licenciamento. Então ele tem que ter a licença ambiental. Então quem elabora o plano e quem implementa o plano tem que ficar atento para ver se o transportador tem licença ambiental e se quem está recebendo aquele resíduo tem licença ambiental. Você tem que arquivar isso direitinho para que ao der um questionamento você poder mostrar que estava dando destinação correta. Você tem que ter registro de tudo, você tem que registro de tudo que saiu da sua empresa. Você tem que capacitar os funcionários, todos os funcionários são pessoas inteligentes, você tem que orientar, e não adianta falar assim, você está obrigado a botar o resíduo aqui. Não, não é assim. Ele tem que entender o porquê. Ele entendendo o porquê, ele vai colocar no local correto. E você tem que apresentar seu cronograma de implementação. Eu vou ter que comprar lixeiras, vou ter que treinar para o pessoal, né? Então você vai fazer um cronograma ao longo do tempo mostrando quando o seu plano vai estar totalmente implantado, né? Aqui tem exemplos de treinamento em salas de reunião para que o pessoal possa agora compreender o processo. Agora, tem que ter um monitoramento, você tem que acompanhar como é que está. Como é que está? Eu estou gerando mais, estou gerando menos, como é que está? Se a segregação está boa, não está boa, né? É um processo de melhoria contínua. Eu tenho que estar sempre atento a isso e identificar as oportunidades de aprimoramento e a conformidade das práticas e ações que eu estou fazendo. Será que eu tenho que fazer uma correção? Será que eu tenho que fazer alguma coisa para poder melhorar o gerenciamento de resíduos, né? Eu tenho um caso aqui que nós fizemos para a Cocamar, em Maringá, uma grande agroindústria, em que nós fomos contratados para cuidar disso. Nós fizemos todo um conhecimento da realidade que existia e mostramos para eles que nós podíamos melhorar nossa performance na medida que havia uma segregação maior. Essa segregação poderia gerar uma receita maior. E também um aumento da receita em função desse trabalho. E trouxe resultados expressivos disso. Antes do plano, estava tudo muito misturado, né? Depois nós começamos a fazer o monitoramento do plano. Treinamos os colaboradores da Cocamar, não é? E fizemos uma identidade visual do programa, né? E orientamos claramente o que cada um tinha que fazer. A primeira coisa no escritório que nós fizemos foi tirar todas as lixeiras debaixo das mesas, entendeu? Tirar, porque aí vai o quê? Põe papel, daqui a pouquinho eu como maçã, coloca ali também, daqui a pouquinho está tudo melecado, misturado. Não pode. Então, tiramos todas as lixeiras das mesas e colocamos lixeiras espalhadas nos cantos, assim, quem gerasse um resíduo ia lá e colocava lá dentro, entendeu? Em vez de botar na mesa, porque na mesa é um lugar de não segregar, vai acabar misturando e você só vai ter uma lixeira debaixo da mesa, né? Fizemos lixeiras padronizadas para a área administrativa, o acondicionamento externo também ficou muito bem organizado, separado corretamente, né? Usamos bags recicláveis para colocar papelão, plástico, separar de forma correta. Fizemos uso de uma prensa para poder, na medida que você gera uma quantidade grande, você tem que prensar o papelão, você tem que prensar o plástico, para que isso possa te dar um valor agregado na hora que você vai vender esse resíduo. Agora não pode estar misturado, tem que estar segregado corretamente. Então era isso que eu queria falar com vocês. Depois nós vamos fazer a divulgação de um curso detalhado sobre o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, para que todos possam elaborar seu plano e sem dificuldade e aprová-lo no órgão ambiental. Até a próxima.